A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou uma nota alertando para a importância da vacinação contra a Covid-19 em crianças. A entidade defendeu que a vacina é segura e pode beneficiar não só as crianças, mas proteger também os adultos e os idosos. Sobre isso, a gente conversa agora com a pediatra e professora da Faculdade de Medicina da USP, doutora Ana Escobar. Doutora Ana, muito boa noite. A senhora nos ouve bem? Super bem, Kenzo, eu estou ouvindo vocês muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Ana. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, já deixasse muito claro para as pessoas que estão em casa, a importância da vacinação para essas crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos aqui no Brasil também. Gente, e todos os pais que estão aí nos ouvindo, a vacina é absolutamente essencial para as crianças de 5 a 11 anos, como também para os adolescentes acima de 12 anos e adultos. Essa vacina contra a Covid-19 já se provou no mundo inteiro que é uma vacina segura, é uma vacina eficaz, não há nenhuma razão para vocês terem medo dessa vacina. Não há efeito colateral, não há nada que justifique não aplicar a vacina nas crianças de 5 a 11 anos. E assim, gente, olha, o que é importante vocês saberem? A Sociedade Brasileira de Pediatria é a favor, todos os especialistas no assunto são a favor, a Anvisa já liberou. Então, gente, essa consulta pública que o ministro Queiroga aí está fazendo e falando é uma verdadeira bobagem. Isso não tem nada a ver. A gente tem que confiar em quem? Nos pareceres técnicos das pessoas que efetivamente entendem, que sabem da vacina. Então, pais que estão nos ouvindo, todo mundo que entende efetivamente do assunto é a favor de vacinar as crianças, tá bom? Então, essa consulta técnica aí, essa coisa de estar pacificado, isso é uma bobajada que não tem nem pé nem cabeça. Então, confiem nos técnicos e vacinem seus filhos, tá bom? Doutora Ana, a senhora já falou sobre essa consulta pública. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa recomendação que o Ministério quer fazer, então, para exigir uma prescrição médica. Imagina só, hoje, a situação que a gente sabe, a realidade que o Brasil enfrenta hoje, a dificuldade que as pessoas têm de conseguir acesso a um pediatra numa unidade pública de saúde. E aí sim, só depois dessa recomendação que o Ministério está fazendo, só após essa indicação de um pediatra, que aí os pais poderiam vacinar seus filhos. Como a senhora classifica isso, doutora Ana? Eu classifico, Kenzo, como um verdadeiro absurdo. É um absurdo exigir prescrição de pediatra ou de médico para que as crianças possam fazer vacina. Onde que esse ministério está com a cabeça? Esse ministro, na verdade, porque eu acredito, né, que as pessoas do ministério, que são as pessoas de carreira que estão lá no ministério, estão de mãos atadas e enxergando o absurdo da decisão desse ministro. Não tem pé nem cabeça. Então, olha, os secretários de saúde já emitiram uma nota, vários estados e municípios que já são a favor da vacinação estão absolutamente corretos. Não tem que ter prescrição nenhuma, como as outras vacinas já são dadas normalmente para as crianças sem prescrição. Então, gente, isso é uma atitude, de fato, de quem não entende nada de vacina e está no comando do Ministério da Saúde. É uma atitude de uma pessoa eminentemente negacionista ou que está seguindo um negacionista que já disse que não vai vacinar a própria filha. Gente, a gente tem que ter bons exemplos, e os bons exemplos são dados aqui no Brasil, felizmente, pelas pessoas que compareceram aos postos de saúde e os técnicos, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, que deu fez agora um manifesto, né, super favorável à vacina. É isso que vocês, pais, têm que seguir. Quem entende realmente do assunto. E não quem fica borboleteando em cima de um assunto que não entende nada. E muitas vezes espalhando fake news, né, doutora Ana? É sobre esse assunto que eu quero conversar agora com a senhora, de que às vezes a gente vê nesses grupos de WhatsApp essa disseminação de fake news dizendo que essa vacina pode, lá na frente, por conta desses componentes que foram feitos de forma muito rápida pelas farmacêuticas, de
trazer consequências para o futuro dessa criança. Isso, nenhum dos estudos técnicos mostrou isso, né, doutora Ana? De jeito nenhum, Kenzo, é exatamente isso aí que você falou. Gente, a vacina foi feita de uma maneira, foi feita rapidamente? Claro que foi. Por quê? Porque a gente já tem conhecimento científico hoje para fazer uma vacina mais rapidamente. Simples assim, é só por isso. É que nem a gente pega um smartphone lá de última geração, o de última geração foi criado rapidinho, por quê? Porque a gente já conhece como faz os de gerações anteriores. É assim, gente, é simples assim. Essa vacina, com todo o conhecimento científico que a gente tem, deu para fazer ela rapidamente, graças a Deus, isso é muito bom. E essa vacina só foi liberada por quê? Porque todos os estudos científicos mostraram que ela é segura e que ela é eficaz. Então, gente, não acreditem nessas fake news que vai dar efeito lá na frente no DNA, no RNA ou não sei onde. Não, não é nada disso, tá bom? A vacina é segura, o mundo inteiro está utilizando e todos vocês, pais, quando chegar a vez dos seus filhos, sejam os primeiros da fila, porque a vacina deve ser dada assim. Só para lembrar, a Omicron está chegando, a Omicron está aqui, a gente está vendo uma incidência cada vez maior de Covid, está subindo de novo agora, tá? A Omicron já é responsável por 30%, até 50% dos casos, ela é mais transmissível mesmo, e se a gente não proteger as nossas crianças, como os adultos e adolescentes maiores já estão protegidos, eles vão ser o grupo mais vulnerável. Quando? Quando a gente retomar as aulas. É um absurdo, a gente tem que começar essa vacinação agora, em janeiro, e sem dúvida nenhuma. Tanto que nos Estados Unidos, inclusive, doutora Ana, a gente noticiou isso essa semana, os pediatras dos Estados Unidos estão preocupados, estimando um crescimento, inclusive, de 35% no caso de hospitalizações de crianças, exatamente por conta do avanço da Omicron. É uma preocupação ali dos especialistas americanos também sobre esse assunto. A gente já vai falar sobre isso mais um pouco, só que agora eu vou chamar para essa conversa, doutora Ana, o nosso analista de política lá do Rio de Janeiro, o Leandro Rezende, que também participa dessa conversa. Leandro, a entrevistada é sua. Kenzo, obrigado. Doutora Ana, obrigado por estar conversando com a gente também. A senhora já falou sobre isso, mas eu queria voltar na ideia do Ministério da Saúde de pedir prescrição médica para que as crianças sejam vacinadas, né? A gente está falando da pediatria, que é uma especialidade fundamental da medicina, mas a gente sabe que existe uma desigualdade na distribuição dos pediatras pelo Brasil. Se num cenário, né, por que a senhora vê que o Ministério da Saúde insiste ainda nessa ideia de cobrar essa prescrição médica? Tem algum similar na história da imunização no Brasil? A senhora conhece algum caso no mundo de que vacinas aprovadas pelas agências regulatórias precisam ser recomendadas por médicos, precisam ser recomendadas por pediatras? Doutora Ana, obrigado. Leandro, muito boa noite. Olha, até onde eu sei, não existe nada no mundo semelhante a essa barbaridade que o ministro Queiroga quer colocar aqui no Brasil. Isso significa, gente, que assim, quem tem acesso a pediatra particular, ótimo, vai lá, vai ganhar sua prescrição. E quem tem que ir no posto de saúde, que é a imensa maioria das crianças brasileiras, das famílias brasileiras, tem que ir no posto de saúde para pedir uma prescrição, isso vai inviabilizar a vacinação. Então, o que a sensação que dá, gente, é que o ministro está, de fato, jogando contra a vacina, está retardando a vacina, está jogando contra a vacina, está impondo empecilhos, querendo fazer consulta pública, está exigindo prescrição dos pediatras para vacina. Quer dizer, isso significa ele está embolando o meio-campo, está jogando contra a vacina. É uma atitude negacionista. Isso é inadmissível, uma atitude negacionista em relação à vacina, uma vacina segura, eficaz, aprovada já pela nossa Anvisa e pelas agências regulatórias do mundo inteiro, é uma atitude completamente descabida, que devia ser interditada até, entendeu? Eu, como pediatra, realmente fico assim, muito preocupada com esse negacionismo do governo brasileiro em relação às vacinas. Estou pensando, obviamente, em primeiro lugar,
na saúde das nossas crianças. E um dado importante, gente, que foi que está nesse relatório da Sociedade Brasileira de Pediatria, está lá, é o seguinte, olha só, todas as doenças, se a gente pegar as doenças que estão no Programa Nacional de Imunização, meningite por pneumococo, meningite, as outros tipos por hemófilos, no caso, ou por meningococo, se a gente pegar influenza, hepatite, gente, essas doenças mataram, antes da vacina, muito, muito, muito menos em um ano do que matou a Covid. Né? Então, a Covid está matando muito mais do que todas essas doenças. Essas doenças, as vacinas para essas doenças já estão no calendário, no Programa Nacional de Imunização. Não tem sentido não colocar a vacina da Covid, que está matando muito mais criança de 5 a 11 anos, no Programa Nacional de Imunização. É uma questão de, sabe, acho que o ministro precisa estudar um pouquinho mais e honrar o seu diploma. E tirar a política desse cenário, né, doutora Ana? Doutora Ana, a senhora falou de um ponto muito importante que eu queria tocar agora com a senhora, sobre esse tempo, né? A gente tem visto, então, o ministro ainda sinalizando que precisa dessa consulta pública, que vai acontecer no dia 5, só aí o Ministério vai fazer um posicionamento sobre essa vacina, que já tem a comprovação, a eficácia, a segurança comprovada com a Anvisa, a nossa agência de vigilância sanitária, o órgão máximo de vigilância sanitária no nosso país, e isso é tempo que nós estamos perdendo, doutora Ana. A senhora avalia dessa forma também? Ontem, inclusive, conversei com outros especialistas que falaram disso, que tempo é ouro nessa batalha, nessa guerra contra a Covid-19. E cada dia que passa, cada dia que a gente aguarda uma consulta pública, cada dia que a gente aguarda um parecer do Ministério da Saúde para que, de fato, as crianças comecem a ser imunizadas, é tempo que a gente está perdendo nessa luta contra a Covid. É isso, doutora Ana? Disse tudo, Kenzo. É exatamente isso, tá? Na hora em que o ministro, né, e o presidente, obviamente, porque o ministro está seguindo exatamente a cabeça do presidente, né? A gente sabe, ele não quer vacinar a filha dele, né? Então, o que acontece? O ministro e o presidente, eles estão embolando o meio-campo, eles estão retardando a vacina. E assim, gente, a gente já está nos 45 minutos do segundo tempo, tá? A Omicron está aí, as nossas crianças de 5 a 11 anos estão suscetíveis, tá? E aí, a gente está vindo com uma variante nova que está chegando no Brasil, que está fazendo o número de casos aumentar sensivelmente, tá bom? E as nossas crianças desprotegidas. Por quê? Porque o ministro está embolando meio campo, fazendo consulta pública, exigindo prescrição, inventando coisa para não vacinar a criança. Gente, isso é um absurdo. Nós estamos, de fato, perdendo tempo. As aulas devem começar, as crianças têm que necessariamente voltar para as escolas, isso é importantíssimo para o seu desenvolvimento, e a gente já podia estar aproveitando esse tempo agora, vacinando as nossas crianças com uma dose, elas já voltariam para as escolas, depois já teria dado tempo de dar a segunda dose, ou seja, gente, a gente está perdendo um tempo que é ouro, precioso. Você disse tudo, Kenzo. Doutora Ana, eu queria que a senhora falasse um ponto também de que essas pessoas que defendem que as crianças não devem se vacinar, elas também falam muito de que a contaminação das crianças não existe, que é muito pequena, que é muito baixa, a mortalidade também é muito baixa, e não tem nada disso, né, doutora Ana? A doença pode até afetar, os estudos têm mostrado bastante isso, de que a doença pode até afetar num grau menor, mas ela continua transmitindo também esse vírus, e ela pode recontaminar, por exemplo, um adulto, um idoso dentro da casa, que pode se complicar. É isso, doutora? É exatamente isso, Kenzo. Então, vamos lá, gente. Primeiro que assim, olha, a Covid matou, desde o início da pandemia, né, 2.500 crianças e adolescentes até 19 anos. Vocês podem falar só 2.500? Gente, isso é um número gigantesco. Se a gente pensar em criança, em futuro, a perspectiva que essas crianças tinham de vida pela frente, ceifada pela Covid. Como é que estão os pais dessas crianças e adolescentes hoje? Você gostaria de ser um desses pais que tem o seu filho morto pela Covid? Claro que não. Então, esse número é muito grande. Esse número
é razoável, importantíssimo, e a gente tem que prestar atenção nele antes de decidir que não vacina. Mas as crianças podem ter formas mais leves? Graças a Deus, sim. Porém, gente, elas são transmissoras. Então, na medida em que a Ômicron é uma variante de risco, de alta transmissibilidade, se você tem um filho que foi à escola, pegou a Covid, tá? Ou brincou com um amiguinho, brincou com alguém, brincou na rua, pegou a Covid, essa criança pode transmitir para um adulto. E a gente sabe que a Ômicron pega mesmo alguns que têm adultos, né? Idosos que têm 3 doses da vacina. Então, gente, dá formas leves, obviamente, a vacina é importante, evita óbito, evita que se vá à UTI, mas não evita que um adulto pegue. Então, a gente tem que evitar realmente essa e conter essa transmissão do vírus. A pandemia, a gente só vai acabar na medida em que todas as pessoas de todas as faixas etárias possíveis forem vacinadas. E, doutora, a gente fala muito desse percentual pequeno, às vezes, né, de complicações da doença. Eu mesmo conheço um caso de um médico, amigo meu, lá de Brasília. Ele tem um filho de 5 meses, pegou a Covid-19, a criança ficou 88 dias internada na UTI de um hospital, o que mobilizou toda a família. E a gente sabe que quando acaba que assim, é 1%, mas quando esse 1% chega na sua família, chega próximo de você, chega no seu vizinho, chega no seu amigo, você consegue ver que esse 1% vira 100%, né, doutora? Exatamente. E o sofrimento que dá, gente. E fora que Covid pode ter sequela, tá bom? A Covid pode dar aquela Covid longa. As pessoas podem ter dores de cabeça, dor pelo corpo, crianças inclusive, tá? Podem ter dificuldade de sentir cheiro, paladar, memória, tá? Então, gente, é uma situação que realmente a gente tem que evitar. Não é só a doença, é a Covid longa que pode dar também, tá? Tá certo, doutora Ana, eu tenho 2 pequenos em casa, um de 7, outra de 4, estou aí na expectativa, já até falei com eles, já conscientizei todo mundo lá em casa, está todo mundo só esperando com o bracinho de fora, quando a vacina já estiver disponível aqui no Sistema Único de Saúde, vou levar os 2 no posto. Muitíssimo obrigado, doutora Ana Escobar, pelas informações, pelos esclarecimentos, muito enriquecedores nessa noite de hoje aqui, para todos os pais, com certeza também, que estão acompanhando a gente no Expresso. Portas abertas. Obrigada, gente. Kenzo, isso aí, vacina seus filhos. Pais, vacinem seus filhos. É realmente muito importante, viu? Com segurança. Vão confiantes e deem a vacina para os seus filhos.